Linguask, Beginner 1, Lesson 10. E finalmente chegamos à nossa última aula. E hoje eu não vou estar trazendo nenhum conteúdo novo, e sim eu vou estar revisando tudo o que vocês viram até agora. Então, para começar, uma das primeiras coisas que vocês viram foram as estruturas das frases do inglês. Lá no começo a gente viu que a estrutura do inglês normalmente é sujeito, verbo, objeto. Exatamente igual ao português. Então, uma frase como eu como pão ficaria I eat bread. Eu sou alta. I am tall. Sujeito, verbo, objeto. Maria é alta. Maria is tall. She is tall. Além disso, a gente também viu sobre como negar a frase no inglês. E a estrutura que eu tenho aqui é que, para negar uma frase em inglês, a gente vai falar sujeito, verbo, not, objeto. Eu vou mudar um pouquinho isso aqui, ok? E eu vou dizer que a estrutura de frases negativas no inglês é sujeito, auxiliary verb, o not e talvez um outro verbo que está sendo auxiliado pelo auxiliary verb e então o objeto, ok? Então eu posso ter uma frase só com auxiliary verb, por exemplo, com o verbo to be, como na frase I am not short ou Maria is not short. Mas eu posso também ter uma frase que tenha o auxiliary verb seguido do not e com outro verbo que está sendo modificado pelo auxiliary verb, como a gente tinha visto com o will, com o do, com o did. Então eu posso falar, por exemplo, Maria does not eat bread ou Maria did not eat bread. Ou ainda, Maria will not eat bread. Nota que nesse caso, o not está antes do verbo e depois do auxiliary verb, mas ele está dando o tempo verbal ou modificando o nosso verbo de alguma forma. Ou com did, botando ele no passado, ou com will, botando ele no futuro. Agora presta atenção, porque eu vou dar um conceito para frases interrogativas, juntando tudo que a gente viu até agora. Toda frase interrogativa no inglês vai seguir a seguinte estrutura: auxiliary verb, sujeito, talvez um outro verbo que está sendo modificado pelo auxiliary verb e o objeto. Então, primeiro dando um exemplo de uma frase só com auxiliary verb, eu vou dar um exemplo com uma frase com o verbo to be. Am I tall? Eu sou alta. Is Maria short? Is Maria short? A Maria é baixinha? Was John sad yesterday? Was John sad yesterday? O João estava triste ontem? Mas ainda a gente pode ter essa estrutura: auxiliary verb, sujeito, um outro verbo e o objeto. Como na frase Will you eat bread? Will you eat bread? Você vai comer pão? Como na frase Will Maria eat bread? A Maria vai comer pão? Did you play soccer yesterday? Did you play soccer yesterday? Você jogou futebol ontem? Do you like music? Você gosta de música? E ainda lá na lição 2 a gente viu que algumas palavrinhas podem ainda ficar antes do do. Palavras como o que, por quê, quando, onde. Where do you live? What do you like? Where are you from? What do you do on your free time? What time is it? When is your birthday? Why do you want to learn English? Já para negar essas perguntas, vocês podem colocar o not ou contraído junto com o auxiliary verb que vocês estão usando, ou logo antes do verbo que vocês estão modificando. Por exemplo, will you not eat the bread? Will you not eat the bread? Ou won't you eat the bread? Won't you eat the bread? Didn't you study English? Did you not study English? Agora eu vou revisar com vocês alguns verbos que são um pouco irregulares e que eles também têm função de auxiliary verb. O primeiro é o verbo to be. Ele tem a função de significar ser ou estar. E ele também aparece em alguns tempos verbais que vocês vão estudar mais pra frente, então não cabe agora eu estar explicando esses tempos. Mas só para vocês terem uma palhinha, lembra quando vocês aprenderam que dá para usar o going to no lugar do will para expressar uma ideia de algo que aconteceu no futuro? Então, esse verbo to be, na frente do going to, tem uma ideia um pouco diferente de ser estar. Ele tá ali para ajudar o verbo going to. Então, ele tá expressando ainda mais aquela função de auxiliary verb que ele tem. Por exemplo, na frase I think I'm going to study English this evening. I think I'm going to study English this evening.
E não sei se vocês lembram, para ela ficar um pouquinho mais informal e um pouquinho mais natural, vocês podem substituir o going to por gonna. E eu vou falar bastante isso porque eu recomendo muito que vocês façam isso na hora de falar informalmente, porque isso é muito, muito usado. Yeah, I think I'm gonna study English this evening. Além disso, a gente tem o verbo do, que sozinho ele significa fazer, mas ele é muito importante porque a gente usa ele para negar outros verbos ou para colocar eles no passado. E não confundam os dois, porque embora eles tenham a mesma origem, esses dois do e eles sejam conjugados da mesma forma, eles não têm o mesmo significado e os dois podem aparecer na mesma frase. Por exemplo, what do you do on the weekends? What do you do on the weekends? O que você faz nos fins de semana? Ou ainda, what did you do on the last weekend? O que você fez no último fim de semana? What did you do? What did I do? Well, I did a lot of things. I did a lot of things. Eu fiz muitas coisas. Outro auxiliary verb que vocês viram, mas vocês nem sequer sabiam que poderia ser um auxiliary verb, é o have. O have ele significa ter e ele vai ser conjugado como um verbo normal quando ele tem o sentido de ter. Então eu posso falar what do you have usando do mesmo, eu não vou falar what have you. Eu não vou fazer nenhuma inversão, não vou falar what have you. Mas tem algumas situações que vocês também vão ver mais pra frente em que o have ele vai ser usado de fato para dar tempos verbais pro verbo. É tipo quando a gente usa o tinha em português para falar que algo aconteceu no passado, tipo, por exemplo, quando eu falo, eu tinha estudado muito antes da prova, eu não uso o verbo ter para dizer que aconteceu no passado. Então, o have também tem uma função muito parecida com essa. E como esses verbos eles atuam como auxiliary verbs, eles acabam sendo um pouquinho mais irregulares. E aí a conjugação deles vai ficar assim: o verbo to be, para resumir essa tabela, para I usa am, he, she, it usa is, o resto usa are. Então vai ficar I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. O verbo do, he, she, it usa does, o resto usa do. I do, you do, he does, she does, it does, you do, we do, they do. E o verbo have, he, she, it usa has, não é haves, é has, e o resto vai usar o have. E, embora não esteja na tabelinha aqui, o passado desses verbos vai ficar pro am e pro are, ali no verbo to be, vai ficar was, e pro resto, o que usa o are, vai ficar were. Já pro verbo do, o passado, independente se é do ou does, vai ficar tudo did. Já pro have, independente se é have ou has, vai ficar had. Então, ficaria I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were, they were. I did, you did, he did, she did, tudo did. E o have ou has vai ficar tudo had. Então, eu tinha, ele tinha, nós tínhamos, vai ficar I had, you had, he had, she had, etc. assim por diante. Em seguida, eu quero revisar um pouquinho melhor com vocês os tempos verbais simples. A primeira é o presente, só que eu quero que vocês tomem muito cuidado para não confundir com present continuous. Vocês não aprenderam ele ainda, mas eu dei uma palhinha para vocês quando eu falei que tem algumas palavras que você pode botar o verbo to be seguido do verbo com ing. Então, para falar, por exemplo, eu estou jogando, eu poderia falar I am playing, com esse ing depois do play. Ou ele está dormindo, he is sleeping. O verbo dormir, sleep. Dormindo, sleeping. A gente troca esse ando, indo por ing. Então, isso é o present. Isso é o que a gente chama de present continuous. E esse é o tempo verbal em inglês que de fato expressa presente, no sentido de expressar uma ação que está acontecendo nesse momento. Ele está dormindo quando? Agora. He is sleeping now. Já quando eu falo he sleeps, eu estou falando apenas ele dorme. Talvez é uma ação recorrente que ele costuma fazer atualmente. Quando eu falo, por exemplo, I play soccer, eu jogo futebol, tá no presente, mas não quer dizer que eu estou jogando futebol agora.
I play soccer. Eu sou uma pessoa que joga futebol. Talvez não agora, nesse momento, mas eu jogo futebol. É uma coisa que faz parte da minha vida atualmente. Deu pra entender mais ou menos a diferença? Já o passado, ele vai descrever coisas que aconteceram no passado. Eu quero só ressaltar uma coisa sobre o verbo to be no passado, porque no presente ele significa tanto ser quanto estar. E no passado já ele tem 3 significados, porque a gente tem... a forma que a gente conjuga o verbo ser em português é meio bagunçada, ok? Então no passado o verbo to be pode ser tanto eu era, eu estava e eu fui. Não no sentido de ir de um lugar até o outro, mas no sentido de eu fui um médico, eu era um médico, ok? E eu já vi algumas pessoas que estão começando com o inglês acabar confundindo o verbo to be com o verbo go, que é o verbo ir de fato, por causa dessa confusão que o próprio português traz. E agora, o passado simples. O passado é uma coisa que aconteceu no passado. Ok, parece muito fácil. Eu só quero deixar uma nota, porque no português a gente tem 2 formas verbais para o passado, que as pessoas confundem muito, que é essas duas aqui. Eu joguei futebol e eu jogava futebol. Qual a diferença das duas? Uma quer dizer que eu joguei uma vez, talvez eu joguei ontem. E a outra é jogava, tipo, eu costumava jogar futebol. Então lá no passado eu jogava muitas vezes, agora eu nem jogo mais. Quando eu falo no passado simples, com o ED ou com os irregulares que eu tinha mostrado, normalmente você vai ter essa ideia de uma vez, ok? Então, se eu falar I played soccer, vai ser traduzido como eu joguei futebol. Se vocês quiserem trazer essa ideia de eu costumava fazer isso, mas agora eu não faço mais, vocês podem falar I used to play soccer. Used é o verbo costumar, costumava. Used é costumava. Eu costumava jogar futebol. I used to play soccer. Já no futuro, a gente pode usar tanto o will quanto o going to. Então, eu posso falar, por exemplo, I will be a soccer player when I grow up. I will be a soccer player when I grow up. Eu serei um jogador de futebol quando eu crescer. Ou ainda eu posso falar essa mesma frase usando going to. I'm going to be a soccer player when I grow up. Ou ainda, I'm gonna be a soccer player when I grow up. Sobre a diferença do will e do going to, não existe gramaticalmente falando, mas existe uma diferença em qual situação um é mais normalmente usado do que o outro. Eu gosto de pensar da seguinte forma. O will, ele é uma palavra muito forte e dá pra colocar ênfase na voz quando você fala. Então, tipo assim, o will, por ele ser uma palavra só, diferente do going to, que você tem que botar verbo to be e going to, fica muito longo, o will, ele dá mais ênfase na sua fala. Então, é mais fácil, por exemplo, para você expressar uma certeza com will, porque você pode acentuar ele. Então, tipo assim, I will be a soccer player. I will. Então, ele dá uma ideia de certeza. Então, o will, ele vai ser muito usado para promessas, para um desejo para o futuro, uma certeza que você tem. Quando um prefeito ele vai fazer as promessas de campanha, provavelmente ele não vai usar o going to, ele vai usar o will. I swear I will, I don't know, build a road, or I will build a hospital. I swear I will do this for you people. O will, ele dá a oportunidade de dar essa ênfase. Eu acho que pensando assim já dá pra ter uma noção de por que o will é usado mais em algumas situações e o going to mais em outras. O going to, ele soa mais informal e o going to já ele soa mais informal e principalmente usando o gonna, ele é mais fácil de falar em algumas situações. De novo, mas ainda assim, para vocês entenderem essa sutileza, consumam inglês. Consumo inglês, eu sou chata, eu repito sempre a mesma coisa, mas é porque essa é a melhor forma de aprender. E para finalizar essa revisão, que tá sendo uma revisão bem rápida, né? Eu queria falar que o will, a palavra will, W-I-L-L, tem situações que ela pode ser um substantivo. E eu tô falando isso porque eu já me confundi com muita frase que eu via um will e eu não entendia de onde que ele vinha. O will, ele pode ter esse sentido de desejo, tipo como sinônimo de wish. Por exemplo, eu posso falar This is the king's will. Esse é o desejo do rei. This is the king's will.
Ou, por exemplo, they have the will to win. Eles têm o desejo de vencer, eles têm a vontade de vencer. And that's it. That was a very short class. I was just trying to reminding you about everything you already learned. And I hope you continue in Linguask. I hope I'll see you guys on Beginner 2, or maybe another teacher will continue to learn English. I think with a little bit of grammar and a lot of reading and listening and practicing, anyone can get there. Anyone can learn a language. You can learn anything. Never forget this. So do not give up, no matter what. English is a very important language. It does make a big difference in your life, so do not give up. Continue learning English. I did my very best to do the best job I could. It was a hell lot of work to record these classes, to do like all the drawing in the board, to do like the script, is to think about the best example sentence. I tried to do like something easier for you guys, but I really wanted something that you could understand. So my point was more to show you the grammar than to show you something complicated that would challenge you too much. And that's it. I think I already made my point. So I am very happy that I helped some people, and I'm very happy of those videos I've made. I'm not very good at saying goodbye, so I'll just say see you guys, and I hope you achieve everything you want to achieve. Bye bye!